Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Amigos e Negócios. Hoje, de uma forma mais especial, né, pra gente, estamos estreando aqui o quadro Elas na Mesa, que vai ser um quadro feminino. Nós vamos trazer pessoas que trabalham com empreendedorismo de alguma forma, que são autônomas e que têm na veia o empreendedorismo mesmo. Já começamos com o pé direito, recebendo flores da nossa convidada, que é escritora. Ela tem o livro A Bússola, Você, Dona do Seu Destino. Inclusive li e super recomendo. Amei, amei, amei. E tá com um projeto hoje, Mulheres em Travessia. Também participo, também recomendo, provavelmente vocês já devem ter descoberto aí quem é, né? Natália Dias, psicóloga. Seja muito bem-vinda, Nath. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, com essas mulheres incríveis aqui na mesa. E estou muito feliz com essa oportunidade de ter esse momento, né? De dar visibilidade para o empreendimento de mulheres, a realização, né, de mulheres dentro de um podcast que pretende falar sobre negócios. Então, ter esse espacinho para mulheres, né, contarem suas histórias é muito importante e muito bacana essa visibilidade. Obrigada pelo convite. Vai ser uma honra ter você aqui com a gente. E, para apresentar vocês, né? Vocês já sabem quem são, porém, como estamos começando um quadro novo, apresento a vocês Elaine Matos. Oi, gente. E Giovana Sampaio. Oi, gente, que bom estar com vocês de novo. E aí, meninas, fala pra gente o que vocês estão esperando. Ótimas expectativas, né? A gente começou muito bem o nosso podcast e nosso quadro, né? Inclusive, quando a gente pensou no quadro, o nome de Natália foi um dos primeiros, não foi? Que surgiu na mesa para a gente trazer. E seja bem-vinda, Nath, é um prazer. A gente pretende trazer também outras mulheres, né? Inclusive, a gente está abrindo a indicação de vocês, quem souber de alguém, né? Conhece alguém que tem uma história, né? Que vivencia o empreendedorismo, ou alguém que tem uma história bacana, né? Que vai incentivar, que vai influenciar. Pode indicar para a gente aí nos comentários, né? Pode mandar um direct lá pelo Instagram. E quem sabe, né? Vocês vão ver essa pessoa aqui também. Bom, as minhas expectativas já foram mais do que superadas, tá? Com Nath aqui, todo mundo sabe que sou apaixonada pela profissional que ela é. E que honra estar na mesa com o Ione, com a Elaine. Um projeto que a gente nasceu até meio que despretensioso e a gente está realizando hoje, então é só gratidão mesmo. Já adianto que antes da gente começar a gravar, de Jones falou assim: gente, tenta não interromper uma outra. Esse pedido para 4 mulheres na mesa é um pouquinho complicado, mas a gente vai tentar. Então, para dar início, Nath, eu queria que você contasse para a gente, como uma profissional mulher, qual é o lugar que você ocupa hoje? Bom, hoje, na verdade, já há uns 3 anos, eu me estabeleci como uma profissional independente, né? Eu sou um profissional liberal, sou psicóloga, então eu comecei a trabalhar de forma totalmente independente há uns 3 anos, durante a pandemia, né? E então hoje eu tenho três frentes de trabalho, né? Vamos dizer assim. Eu tenho o meu consultório online, eu faço atendimentos, né? Psicoterapia online. E conto hoje com uma assistente virtual que cuida da minha agenda, que cuida da parte financeira, né? E tudo. Além disso, tem o programa, né, em Travessia, Mulheres em Travessia, que é um programa terapêutico e de acompanhamento e de suporte emocional para mulheres. Então, começou há uns 2 meses, né, tá bem recém-nascido esse programa e tá sendo muito bacana, uma experiência muito boa. Então, tem esse programa online e também tem a escrita, né, que eu tenho me esforçado para trazer para o meu dia a dia como uma questão profissional mesmo, né? Profissionalizar a escrita, tendo meu dia, meu horário para sentar e escrever. Então, são essas 3 coisas que eu faço hoje de forma independente, que é o meu trabalho.
É um prazer conhecer você, porque assim, eu já conhecia você de vista, né, de ouvir falar, mas ainda não tinha tido a oportunidade de conversar com você, né, e a gente já bateu um papo aqui bem bacana nos bastidores, né, que dava um podcast, mas vocês vão ficar só com esse mesmo. Então, Natália, como eu, né, talvez nem todo mundo te conheça, então conta pra gente um pouco como foi que iniciou tudo, como foi a sua história no início da sua profissão, como que tudo deu início, como as coisas começaram a acontecer, assim, na sua vida, nesse lado profissional da psicologia? Assim, não teve nada a ver com o que eu faço hoje. Eu já fiz muitas coisas dentro da área, né, da psicologia, porque assim, eu tive a oportunidade, né, de só precisar trabalhar depois de me formar, então eu pude me dedicar aos estudos. E quando eu comecei na psicologia, eu fui aproveitando as oportunidades, né, que surgiram. Eu comecei trabalhando num presídio. Eu comecei trabalhando como psicóloga jurídica num presídio, atendendo os homens presos, né. Depois eu comecei a trabalhar atendendo as vítimas de crimes, né, uma coisa foi levando a outra. Atendendo vítimas de crimes. Depois eu entrei, aí nesse processo eu ainda estava fora de Macaúbas, né? Eu fui estudar em Salvador, fiz a faculdade um pouco em Salvador, um pouco em Conquista. E aí, nesse período, eu estava fora com esses trabalhos. Depois que eu concluí tudo, né? Terminei, que aí até então eram estágios. Depois que eu terminei, que eu voltei para Macaúbas, aí que foi mesmo aproveitar o que aparecia, né? As oportunidades. E me abri muito, assim, para estar nesse movimento, né? Então, eu trabalhei muito com psicologia social, com psicologia escolar, com psicologia do trânsito. Fui fazendo, né, psicologia escolar, aqui em Macaúbas e na região. Então, estava muito nesse processo, mas, ao mesmo tempo, levando em paralelo o trabalho na clínica, né? Que era o que eu sempre queria me dedicar, assim, um dia exclusivamente. Então, no começo, era muito distante, né? Ninguém conhecia meu trabalho, então eu tinha que aproveitar mesmo as oportunidades e ir fazendo o meu nome, né? Minha carreira. E assim foi começando. Depois que as coisas foram... o pessoal foi conhecendo, né? Quem era a Natália, o que a Natália fazia, como é que era meu trabalho, que eu pude, então, abrir mão, né, de alguns trabalhos para poder me dedicar ao que eu realmente queria, que era a clínica, os projetos de psicoeducação, e os caminhos foram me levando, né? Não foi nada assim... Estou com uma meta muito fixa naquilo. Eu queria trabalhar com psicologia clínica e programas de psicoeducação, né? Trabalhar essa parte de levar a psicologia de forma mais fácil para as pessoas, mas não sabia como. E aí as coisas foram se desenrolando, meu caminho se cruzou com o feminismo, né? Nesse processo, quando eu comecei a atender vítimas de violência. Então, meu caminho se cruzou com o feminismo. E aí, pronto, foi um universo que se abriu, assim, completamente para mim. Comecei a estudar tudo sobre feminismo, sobre socialização de gênero, fiz especialização na área, fiz um mestrado na área, né? Estudo sobre mulher e gênero. E aí, as coisas, eu fui dando uma personalidade para o meu trabalho, né? Fui focando, foi tendo um foco. Então, se desenrolou dessa maneira, né? E hoje, eu consigo, assim, trabalhar de uma forma... que eu mesma posso direcionar o meu trabalho, né? Mas foi graças a todo esse percurso. Então, eu costumo falar assim, que nada se perde, né? Você vê, eu já trabalhei com psicologia do trânsito, que é uma coisa completamente distante do que eu faço hoje. Mas tem muita coisa que eu aprendi lá na psicologia do trânsito, com os testes, que hoje eu consigo usar no programa em Travessia. Então, nada se perde, né? As coisas vão se encaixando e a gente vai dando a forma, né, necessária ali. Por falar, já que você tocou no assunto do programa aí, eu queria saber de onde veio a ideia de fazer esse programa. Porque, assim, é um programa, para quem não conhece, né? Ela tem a plataforma online que tem, tipo, como se fosse... Me corrija se eu estiver errada. Mas como se fosse sessões de terapia mesmo. Passa atividades pra gente. Inclusive, esse livro, esse caderninho terapêutico aqui é meu. E eu faço o que ela manda. E assim, é como se fosse sessões de terapia com ela que você pode fazer quando, onde você puder, entendeu? E é um programa, assim, muito interessante. A gente acaba se descobrindo bastante. Inclusive, o primeiro, que foi o Mapa Familiar. Só no primeiro eu já entendi muita coisa que eu faço hoje,
que os meus pais fazem. E assim, enfim, é um programa lindo e eu queria saber de onde que veio a ideia de desenvolvê-lo. Você, inclusive, está envolvida nisso, né? Na verdade, o programa surgiu de uma vontade que eu já tinha, né? De poder romper essa barreira geográfica, né? Aqui eu moro em Macaúbas, então acaba limitando um pouco geograficamente, a gente não tem acesso a tantas coisas, né? As pessoas não têm tanto acesso a gente, e a internet é uma possibilidade de romper, né? Com essa limitação geográfica. Então, eu tinha muita vontade de, além do atendimento online, eu desenvolver alguma coisa para que meu trabalho chegasse mais longe, né? Só que eu não sabia o quê, tinha essa vontade aí. E aí, durante a pandemia, eu escrevi o livro, né? A Bússola. Eu estava lá enclausurada, numa casa que eu tenho numa vila, na Quinta dos Afonso, inclusive, lugar maravilhoso. E eu estava lá, passando a pandemia, e comecei a escrever, né? Não tinha nada para fazer. Então, comecei a escrever coisas que eu já trabalhava com algumas pacientes minhas, né? Nos atendimentos, a organizar esse material para enviar para as minhas pacientes. Só que aí foi ficando, né? Eu fui tendo mais interesse e fui aprimorando isso. E aí deu no livro, né? A Bússola. Só que ficou lá na gaveta, né? Eu achando que não estava, que é isso? Como é que eu vou publicar um livro desse, né? Todo mundo vai achar que é uma besteira. Então, ficou lá na gaveta um tempão. Até que chegou o momento que eu falei, não, eu tenho que compartilhar o que eu produzi, eu preciso compartilhar isso. E publiquei o livro. E foi, assim, uma surpresa para mim, porque eu estava achando que ninguém nem ia se interessar. E tanto que eu nem me preparei tanto, né? Foi uma publicação independente. E aí eu lancei o livro e não tinha tantos exemplares. Já na pré-venda, né? Que eu fiz uma lista de pré-venda. Já nessa pré-venda esgotou. E eu não tinha nem livro para entregar para o povo. Ia chegar o dia de entregar e eu não tinha o tanto de livro. Aí eu mandei vir mais livros e, enfim, muita gente comprou o livro. Inclusive, quero agradecer a confiança de todas as leitoras. E eu fiquei em contato com muita gente que leu o livro, né? Perguntando, e aí, o que é que tá achando, como é que tá fazendo e tal. E muitas dessas mulheres que leram o livro compartilharam assim, ó, fiz a metodologia toda, tô resolvendo, tô fazendo meus projetos, tá andando, me mandando foto, né? Aquela coisa, mas muitas outras não. Muitas outras, ó, não consegui, fiz lá tudo, mas não ia, muito ansiosa, me cobrando demais, me sabotando, e nada foi para frente. Falei, gente, não posso deixar esse povo assim, como é que eu planto essa semente e deixo lá, né? E aí eu fiquei pensando em como dar continuidade a essa proposta da Bússola. Pensei, vou escrever outro livro, mas falei, mais um livro, né? Tem que ser outra coisa, o que a necessidade é outra coisa. E aí, como mais de uma cabeça pensa melhor, né? E aí eu falei, vou conversar com algumas mulheres que eu sei que leram o livro, que tá dando certo, né? Que estão empreendendo e que seus projetos estão dando certo. Vou conversar com essas mulheres para ter ideias. E aí, selecionei 9 mulheres, inclusive, Ione é uma delas, né? Selecionei 9 mulheres e convidei para essa entrevista. E conversei, né? O que é que achavam que poderia ajudar, o que é que ajudou a elas, né? A conseguirem destravar e realizar e tudo. Perguntei bem especificamente se eu fosse fazer um programa, né, online, o que você acha que precisaria ter? E daí eu fui colhendo ideias, né? De como precisaria ser. E foi assim que nasceu o programa Em Travessia, né? Aí depois dessas entrevistas eu fiquei super empolgada, falei, tenho que começar logo. Procurei pessoas para me ajudarem, né? Para fazer site, para me ajudar com a plataforma. E aí foi construindo a ideia e foi assim que nasceu, né? E aí tá há 2 meses, há 1 mês e meio já aí no ar. Gente, é uma honra, eu não sabia que eu estava do início. Esse livro, ele foi um presente de aniversário do meu respectivo. E assim que eu comecei a ler, eu fiquei meio assim, né? Porque no início, Nath já dá tarefas pra gente fazer. E aí? Eu não conhecia ainda o Caderno Terapêutico, que foi uma apresentação dela nesse novo projeto. E aí, como eu fiquei com dó de riscar o livro, porque é muito bonitinho por dentro, tem espaço pra gente escrever, tem tudo, eu fui lá e criei um grupo, só comigo, no celular, para poder ir fazendo, de fato, o que ela pedia para fazer no livro. E foi, assim, uma descoberta, tanto é que no final, quando eu terminei de ler, já era tarde da noite, eu já estava dando meia-noite, eu peguei e mandei mensagem para ela, parabenizando, porque realmente é uma coisa, assim, que a gente se entende de verdade e consegue colocar no papel quais são os nossos projetos e tal. E auxilia bastante. É uma honra saber que eu faço parte do início desse programa lindo.
Vai, Gel, fala. Eu sei que você tá Eu tô coçando. aqui, assim, eu vou até abrir, assim, um pouco, eu, né, sendo eu, a minha admiração por Nath é também nesse lugar profissional, porque é a minha terapeuta que me acompanha há algum tempo, conhece mais de mim do que eu mesma. Mas, Nath, você falou muita coisa, assim, que... Nossa, já, por mim, se o podcast acabasse agora, eu já tinha aprendido muita coisa. Mas, trazendo, assim, para esse lado do empreendedorismo, teve várias insights que eu vim trazendo do que você foi compartilhando com a gente, que no começo você falou que teve que construir a sua identidade, né? Porque ninguém sabia quem era a Natália e tudo. E várias vezes, né, você falou do online, da assistente virtual, que inclusive, assim, eu particularmente, que sou paciente, que troco conversa com Lorena, né, que é a nossa assistente virtual, olha só! É um atendimento excepcional. E é mais uma possibilidade do online, né? Isso é incrível. Inclusive, como um parênteses, né? Lorena, ela dá curso sobre ser assistente virtual. Então, você que não está perdida, não sabe o que fazer, olha uma possibilidade de profissão. De ser independente com um celular e um computador e organização, obviamente, né? Você vai lidar com o trabalho de outras pessoas. Inclusive, eu mandei para uma amiga minha esse curso que ela estava dando. Eu falei assim, olha, você acabou de mudar de cidade e tal, não precisa ser para sempre, é uma possibilidade. Então, olha só, acho que, né, uma coisa vai puxando a outra, né? Com um comentário sobre isso, né? Porque pra você ver como é que as histórias se entrelaçam, né? Eu encontrei Lorena, minha assistente virtual, por acaso eu estava procurando, já queria, né? Eu já sabia desse serviço e queria ir procurando no Instagram. Encontrei, porque a biografia dela estava assistente virtual para psicólogos. Eu falei, minha assistente virtual. E aí, comecei a conversar com ela, foi a primeira cliente dela, inclusive. E ela, antes de trabalhar como assistente virtual, ela trabalhava com mulheres. Ela tinha grupos, né, rodas de mulheres, que ela fazia questões terapêuticas mesmo, assim, na questão do autocuidado, né, de produtos naturais e tudo mais. E ela... No próprio serviço dela, ela começou a sentir essa dificuldade. Ela falou, ó, tem uma brecha aí, né? Tem uma brecha aí e eu tô querendo mudar agora meu nicho e tal, vou estudar. E começou a se preparar para se tornar assistente virtual. E hoje ela já, em pouquíssimo tempo, ela começou comigo, não tem nenhum ano, tem alguns meses. E agora ela já está com uma empresa, já contratou outras 2 meninas para ajudarem ela. Então, as coisas, né? As ideias surgem assim. Você percebe a necessidade e precisa aproveitar aquilo ali. E mais uma vez, nesse lugar de mulheres empoderando e fazendo o serviço de outras mulheres alavancar, né? E aí, agora o programa online, né? Tudo isso no online. E, inclusive, eu te conheci no online. Um trabalho que você já vinha fazendo, né? Eu gostava muito das frases que você postava e tudo. No estilo Twitter, eu adorava. Eu repostei várias vezes sem saber que você era de Macaúbas. E aí, um momento, Ruth, porque às vezes eu sigo as pessoas, não sei se vocês são assim, às vezes eu sigo as pessoas, que legal esse conteúdo, eu sigo, nem vejo, às vezes eu quero indicar algum perfil que eu sigo pra alguém e não lembro nem o nome, porque eu vou pra consumir o produto mesmo na pessoa, né, o conteúdo mesmo na pessoa. E aí, foi assim, eu conheci você online e tudo, então, agora a gente acabou de falar de mais uma oportunidade que o online trouxe, né, da assistente virtual, dela agora ter uma empresa e tudo, e eu queria que você abrisse essa parte também do empreendedorismo, como foi importante essas ferramentas, né, e assim, como foi a sua experiência, tudo, porque muita gente quer começar, mas tem várias travas justamente por conta da falta de programação, da autossabotagem, da autocobrança, né? Tem que ser perfeito. A gente já brincou várias vezes aqui, né? Vou gravar um stories pra minha loja, já mandei Jailton pagar 1000 vezes, porque eu não... Enfim, e tem tudo isso, né? E aí, bom, o palco é seu, vocês... Assim, eu acho que... A gente precisa muito identificar nossos medos, né? São medos legítimos. Estou com medo de ficar feia no vídeo, de falar bobagem, de não sei o quê. Tem que identificar. Mas, a partir do momento que identificou, a gente tem que se arriscar. Tem que se arriscar e entender aquilo como algo que precisa ser superado, né? Nós, mulheres, na nossa própria educação, a gente acaba não aprendendo isso, né? Diante de qualquer medo, o nosso insight ali na hora, nosso instinto vou recuar.
eu não consigo, eu preciso de alguém para ir comigo, né? A gente vai aprendendo a ser assim. Só que essa é uma coisa que a gente precisa estar atenta, né? Como eu falo, é uma voz impostora que chega ali falando, olha, você não vai conseguir, né? Cuidado com isso aí, que você não consegue sozinha. Quando a gente identificar, a gente desafiar essa própria voz, né? Da impostora interna. Falar, não, eu preciso de algum recurso, eu vou construir esse recurso. Comigo foi assim, né? Eu tive muita limitação no início para entender que eu podia trabalhar para mim mesma, sabe? E apesar de fazer muitas coisas, eu trabalhei com muitas coisas, né, durante esses anos, tem 13 anos que eu sou psicóloga, então foram muitas coisas, mas eu trabalhava sempre em instituições, né, em organizações, então eu sempre estava trabalhando, me conformando aquele fazer ali, porque quando você trabalha com CLT, né, com instituições, você tem que se adaptar àquele trabalho que já está ali pronto. Você precisa fazer aquilo que precisa ser feito. E até eu entender que aquilo ali estava me limitando, porque eu tinha muitas ideias, eu queria fazer muitas coisas, mas não podia. Eu queria fazer de outro jeito, mas não podia. Então, até eu entender que aquilo estava me limitando, que não era o problema, não era eu. O problema era que eu estava no lugar errado, né? Demorou muito tempo. Porque eu, pelo menos, não aprendi que eu poderia. Não, eu vou inventar o meu trabalho, né? Meu trabalho eu estou inventando. Né? Além do atendimento online, que é, claro, né, a psicoterapia é assistido pelo Conselho Federal de Psicologia e tudo, mas os outros serviços que eu ofereço, eu estou inventando. Até eu entender que eu podia fazer isso, foi um processo, assim. E eu enfrentei também, né, essa autossabotagem, essas limitações. Eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, eu vou passar vergonha na internet. Tudo isso a gente passa. Só que a questão o objetivo está por trás disso, né? Então, tem que superar, ultrapassar e ir. Então, muitas vezes, até hoje, eu vou postar um vídeo, né, alguma coisa, e eu nem sou tão frequente assim no Instagram. Nem sou tão frequente. Mas, não sei como, as coisas têm alcance, né? E aí, até hoje, quando eu vou postar algum vídeo, alguma coisa, eu fico, meu Deus, mas, né, vão achar que, ó, que bobagem que eu tô falando, ó, que besteira. Mas, na hora, eu percebo, não que esses pensamentos não somem, mas eu percebo e eu falo, ai, que besteira de eu estar dando ouvido para isso, se eu postar meu vídeo. E libero, sabe? E deixo. Acho que uma das coisas que a gente precisa muito, nós mulheres, né, precisamos muito, é aprender que, diante do medo, a gente precisa desenvolver o recurso para atravessar e não paralisar, né? Isso daí muda tudo. Isso tem a capacidade de mudar tudo, assim, né? Você falou de uma ferramenta, um recurso. Eu acho que compreender, né? Não é nem a questão do autoconhecimento, mas estar atenta, né, a como sua mente funciona. Porque quando a gente consegue romper essa barreira, são infinitas possibilidades que existem, né? Então, uma ferramenta, por exemplo, que eu uso muito com as mulheres que eu atendo nos programas e tudo, no próprio livro A Bússola, são ferramentas da terapia cognitiva, né? Que nada mais é do que a gente estar atenta a esses pensamentos e saber o que fazer com eles. Então, é você entender que seus pensamentos não te comandam, né? Você que se comanda e os pensamentos estão passando como nuvenzinhas, né? Então, eu acho que esse é um grande desafio para mulheres que querem empreender, porque, no meu ponto de vista, empreendimento, né? Você desenvolver qualquer projeto é 70% emocional e 30% técnica. Outro dia eu vi essa frase, por isso que eu estou trazendo ela aqui. 70% emocional e 30% técnica, porque eu já conheci mulheres incríveis, cheias de ideias, assim, sensacionais, né? Vários projetos na cabeça, mas que não conseguiam realizar, porque travavam nessa questão do medo, nessa questão da ansiedade, da autossabotagem. Então, você tem que ter esse preparo, né? Tem que ter esse direcionamento, essa atenção para as suas emoções, para a sua cognição, para que isso não seja um empecilho, porque isso você pode reverter isso e transformar isso num trampolim. Então, a gente precisa aprender a usar a nossa mente a nosso favor, né? Perfeito. Quando eu lembrei de uma frase que até que eu, com a TCC na cognitiva, que veio para esse exercício da escrita e tudo, eu entendi que o primeiro passo para empreender, para ter a coragem que eu tenho hoje de estar aqui no podcast, de ter vindo conhecer os meninos no escritório, porque o dia que o Jones me fez o convite, eu até falei pro pessoal depois, eu falei assim, eu sentei na cama, deu a hora da hora que a gente tinha marcado de vir pro escritório, eu sentei na cama e falei, nossa, eu não quero ir, eu vou passar vergonha, eu não tenho o que oferecer, eu não quero ir. Você já pensou se eu tivesse dado voz, tivesse dado atenção para essa voz? Eu não tinha conhecido pessoas incríveis, eu estaria aqui, eu não teria crescido o que eu cresci.
e não teria desenvolvido habilidades que eu talvez demoraria anos para desenvolver. E aí, o insight que me deu, assim, né? Gosto muito dessas frases, assim, que viram mantras, né? Viram cartas mentais. O primeiro passo é um passo atrás. Às vezes, a gente tem que olhar para dentro e falar, tá, o que tá me impedindo de seguir aqui? Nem que escrever. Para mim, funciona muito, sentar e escrever, né? Que foi uma ferramenta que eu até brinquei com a Nath outro dia, nas nossas, né? Falei, eu escrevia diário. E quando vem a vida adulta, a gente acha que é coisa de criança. E hoje, tipo, o caderno terapêutico é muito nesse lugar, né? De, tipo, eu vou escrever aqui meus pensamentos e vou falar, olha, rapaz, é só isso aqui, entendeu? Mas incrível, Nath, obrigada. Acho que tô satisfeita. Um livro aí, Giovana, desses seus diários. Eu queria abrir o momento aqui, sessão terapia. Queria falar da minha vida, dos meus problemas. Não, mas isso que você falou aí sobre sabotagem, né? Sobre isso de aparecer na internet. Gente, pra mim é uma luta. Porque, assim, vem todo um medo, um receio, né? Porque o ser humano, ele quer ser aprovado, né? Ele tem esse instinto, né? De querer ser aprovado. Então, para você aparecer realmente, se mostrar, é um ato de coragem também. E, assim, para mim é uma luta, eu acho que é de muita gente, viu, gente? Se solidariza aí comigo, porque realmente para você dar esse passo, para você ir para a internet, mostrar seu rosto, inclusive eu comecei a fazer um exercício aí, vou deixar a dica para quem é tímido igual eu, começar a fazer as stories para os melhores amigos. Eu tenho uns melhores amigos bem restritos, inclusive vocês dois. Acabamos de descobrir que somos quase verdinhos. Vou incluir depois de hoje, para vocês darem risada. E começar a falar mesmo, sabe? Inclusive foi a Giovana que me deu essa ideia, eu acho. Acho que foi você que me deu a ideia, olha aí. Que é onde você não tem vergonha, né? Você fala assim... As pessoas, assim, inclusive de Jones está, meu esposo nunca olha meus stories para dar um feedback. Mas é um exercício que tem funcionado. Inclusive, para mim estar aqui também no podcast falando, para mim também já é um exercício que eu tive que me esforçar um pouco também para estar aqui falando. Então, realmente, e falando do seu livro, que eu inclusive comecei a ler, viu, gente? Quando eu terminar, vou dar o feedback para todo mundo, mas já gostei bastante, vou para o 2º capítulo agora. E eu vejo, Natália, que o seu livro tem uma chamada para ação, né? E, assim, muitas pessoas, né, como eu li aí nas primeiras páginas, tem momentos que as pessoas, elas querem o perfeito, né? Querem ensaiar bastante até ter o perfeito, né? Acha que nunca está pronto, que nunca está bom o suficiente, que ainda falta alguma coisa, ainda falta planejar mais. E aí, eu queria que você falasse, assim, para a gente um pouco como é que a gente pode diferenciar o planejamento da procrastinação, né? Quando é que eu consigo entender que esse é o momento de eu realmente estar planejando e qual é o momento que eu posso falar assim, não, realmente aqui já dava para mim mostrar alguma coisa e eu estou procrastinando. Aí... Sim, a procrastinação, né? E o próprio planejamento, muitas vezes, na verdade, são mecanismos de evitação, né? Você quer evitar partir para a ação. Eu até acho que eu botei essa frase no livro aí, que não é pensando que a gente vai se aprimorar, que a gente vai se desenvolver, é na ação. É agindo, né? Então, a gente precisa sair da esfera do pensamento. Até porque o nosso pensamento, apesar de ir para muitos lugares, né, e tudo mais, ele é muito limitado ao nosso universo mental. Então, se eu não vou para ação, se eu não venho no podcast, se eu não dou minha cara lá nos stories, né, para ver se alguém vai curtir ou não vai, se vai dar risada ou não vai, né? Eu não amplio esse universo de possibilidades. Então, eu vou continuar sempre pensando e não saindo daquele lugar. E aí é que entra a questão da procrastinação, né? Às vezes, pessoas que são muito organizadinhas, né? Gostam de tudo perfeitinho, são as pessoas mais procrastinadoras. Porque o tempo que leva para você arrumar, depois bagunçar, depois arrumar de novo, fazer o planejamento todo bonitinho, isso daí é simplesmente um mecanismo de evitação, né? Tanto que no livro eu falo, não fique buscando perfeccionismo. Faça esse exercício agora, né? Depois que você concluir tudo, se você quiser voltar, você volta. O livro é seu. Mas agora, faça alguma coisa. Porque às vezes a gente deixa, não, agora eu tô cansada, agora eu não estudei o suficiente, eu não vi o suficiente. E nunca vai estar bom,
né? A gente sabe que nunca vai estar perfeito. Mas a questão é justamente o que eu falei antes. Esse processo de se arriscar na vida, né? Nos projetos, no que você quer fazer, é o que vai te lançar para o que você quer. Não é pensando que você vai chegar a lugar nenhum, né? Então, às vezes a gente fica lá achando que o planejamento tem que estar perfeito, eu tenho que somar um A mais B, tem que estar tudo ligadinho. E não é assim. Quando você for para a vida real, tudo vai sair do lugar. Então, você tem que dar pelo menos o primeiro passo, se movimentar, que as coisas vão clareando. Na minha própria história, que eu contei aqui, né, no meu processo da minha carreira, o meu caminho ele foi se fazendo porque eu estava metida em tudo, gente. Eu estava metida em tudo. Tinha uma reunião ali na Rua 2 de Julho do saneamento básico, eu estava lá. Tinha uma reunião ali na comunidade, não sei da onde, por causa do Riacho, eu estava lá. Eu nem sei o que eu estava fazendo lá, mas eu ia. Porque eram coisas que estavam acontecendo e eu precisava conhecer o lugar que eu estava trabalhando, né? Então, eu me movimentando e aí o nosso ouvido ele é muito sensível e direciona muito a gente. Sabe? Muito mais do que nossos pensamentos. Então, você vai dar muito mais atenção para aquilo que seu coração pulsa mais forte, para aquilo que vai fazer sentido para você. E isso vai direcionando, né? Então, foi uma conversa com alguém ali na Rua 2 de Julho que me fez pensar, nossa, para as mulheres é diferente a questão do saneamento. Então, tem uma coisa aí específica, né? Aí, outra conversa que juntou que me antenou de novo para a questão das mulheres. Então, vai direcionando a gente, né? Mas se eu tivesse ficado lá em casa pensando, até hoje, estudando, porque eu também passei por essa fase. Também fiquei fazendo 1000 cursos, 1000 especializações. Tenho 3 especializações. Hoje eu penso, meu Deus, por que 3 especializações? Mas aí eu fiquei lá o tempo todo e não sei o quê. E não andava, né? Quando eu fui a campo, quando eu fui arriscar, quando eu fui falar no Stories lá, mesmo minhas amigas, olá, blogueirinha, né, não sei o quê. Então, mesmo assim, eu tava lá fazendo, é que as coisas foram acontecendo. Então, a gente precisa ter essa ousadia, né, de se arriscar. Principalmente mulheres, porque a estrada não tá pronta pra gente. Qualquer coisa que a gente for fazer, a gente que vai ter que ir lá e botar um tijolinho depois o outro, pra depois a gente andar por cima, né? Essa parte do livro que você falou aí, que, tipo assim, tirar do pensamento e agir de fato. Foi um dos empurrões que eu sofri não, né? Que, tipo assim, me deu a vontade, de verdade, de começar a fazer provador. Esses dias atrás, eu estava conversando com o Selma lá na loja, porque eu sempre quis fazer provador voltado para a parte de conhecimento. Não só para mostrar a peça, mas para mostrar o que aquela peça transmite como comunicação para as pessoas. E como eu sempre quis fazer esse provador, só que não é algo que eu posso cobrar de alguma blogueira ou algo do tipo, até porque são conhecimentos que precisa realmente de cursos, de coisas mais amplas, digamos assim. Eu não podia cobrar alguém para fazer o que eu tinha na minha cabeça que deveria ser feito. E aí, no início, para gravar meus provadores lá na loja, eu fazia assim. Ou eu ia num domingo, que estava fechada, que não tinha ninguém. Jailton só me deixava na porta, eu não deixava ele ficar nem dentro da loja. Não era perto do provador, nem dentro da loja. Gravava e na hora de soltar, eu soltava assim, meu Deus, eu tô muito magra. Meu Deus, eu tô muito não sei o quê. Meu Deus... E, tipo assim, são coisas que, às vezes, pra mim, faz sentido, mas pro outro, o outro não tá observando isso. E depois que eu abri a loja, eu passei a observar de 5 mulheres que entram no provador, as 5 têm algum tipo de defeito que ela enxerga no corpo e que a gente, como pessoas que tá de fora, não vê. Aí, depois dessa parte do livro aí que você falava pra agir, eu falei, não, tem que gravar. Se eu quero entregar uma coisa, eu tenho que fazer, porque eu não posso cobrar do outro uma coisa que eu tô julgando que deveria existir. Aí, comecei a gravar. Hoje, eu já consigo gravar com Jailton no provador do lado, escutando tudo. Já consigo gravar ele me filmando. Já consigo gravar quando eu ia fazer algum story, alguma coisa assim, que Selma estava na loja, eu pedi ela para ir para a porta. Eu fazia isso. Hoje eu já consigo gravar do lado dela. Esses dias a gente gravou ela falou assim, ué, perdeu a vergonha? E tipo assim, é exatamente isso, a autossabotagem. A gente vê tanto defeito na gente
e acaba não se permitindo fazer coisas que a gente se sentiria hoje, eu me sinto realizada com o que eu faço, entendeu? Talvez lá atrás eu não teria a coragem de estar assumindo o papel de host. Esse papel, ele foi assim, eu estava em casa, o pessoal fazendo a reunião aqui, ia gravar no dia seguinte, me mandaram mensagem, onde você vai ser a host? Eu, oi? E vim. Coloquei, tipo assim, com medo, mas exatamente o que você falou. Se eu for focar no meu pensamento que eu não vou conseguir agir também. E assim, isso mudou muito, muito, muito a forma como eu encaro as coisas com relação a mim mesma e com relação aos outros. Porque quando a gente enfrenta os desafios que a gente acha que pro outro é normal tá lá se gravando nos stories, a gente consegue enxergar o outro lado, né? A gente consegue enxergar que não é essa facilidade toda que a gente acredita. Então, não é só você que tem vergonha de fazer stories. Obrigada pelo apoio. E tem uma frase também que fala, né, que coragem não é a ausência do medo, é você agir apesar do medo. Então, realmente, é um desafio e buscar, né, fazer, nem que seja... Agora, sabe um pensamento que me ajuda muito quando eu vou fazer qualquer coisa assim, né? Como eu disse, eu não sou tão... Parece que eu tô, né, todo dia na internet. Eu não estou, mas... Porque gostaria. Mas toda vez que eu vou fazer alguma coisa, eu sempre penso assim, alguma pessoa vai se conectar. Não todas. Alguma pessoa vai se conectar comigo, sabe? Porque é isso que acontece. Às vezes vai ter pessoa que vai ver e vai passar batido, vai ainda parar e falar, vixe, mas tá feia. E tá tudo bem, entendeu? Mas aquela pessoa que tá interessada no que a gente tá falando, é a oportunidade de falar com ela. E se você não for lá falar, ela não vai ouvir. Então, né, a gente tem que ir pro risco. O risco é isso. Não é arriscar para ver se vai dar certo e se der errado a gente ficar triste. Não, né? É arriscar e falar, ó, deu errado, fulano não gostou, tá bom, mas fulaninha gostou, né? Então, tá ótimo. Então, é a gente se arriscar para o bem e para o mal também, né? A gente se jogar, porque a vida é isso aí. Se a gente ficar esperando ficar perfeito, a gente fica estagnado e não movimenta nada na vida. Eu acho que para a mulher, o que pesa muito é... Por toda a construção social, é de não poder errar. De estar assim, e se eu errar? E se não der certo? E se isso? E se aquilo? Tá, e aí? Se você errar? Qual que é né? Assim, eu comecei a... Lógico, para eu chegar nesse pensamento, é todo um processo também de falar assim, tá, eu posso errar. É porque às vezes a gente cresce a boa menina, Ione sabe do que eu tô falando? A boa menina, porque Giovana é uma excelente aluna. Porque Giovana nunca me deu trabalho na escola. Porque Giovana é isso, Giovana é muito independente, Giovana... E aí, a hora que chega na hora do vamos ver, e aí você... Nossa, meu Deus, eu vou fazer errado isso aqui e eu vou perder esse lugar de sempre acerto. E aí, depois que a gente começa a conversar com outras mulheres e ver que isso não foi só comigo, foi com... E aí, por isso que acho que o feminismo acaba encontrando a gente. Porque a gente se abre e a gente vê, opa, peraí, então isso não é mérito meu, não é porque sou eu. E aí as coisas começam, aí a gente tem que começar a fazer um movimento que às vezes a gente acha que virar a chave é assim, não, às vezes virar a chave é bem devagarzinho, aquele esforço enorme pra gente falar assim, tá, eu vou errar mesmo, e aí? Errar, vou ver aqui, beleza, nossa, Giovana, errou feio, errou rude, mas e aí, tá, o que eu aprendi? O que eu posso fazer pra melhorar? E aí eu até criei, eu até acho que quem trabalha comigo sabe, né? Falei, às vezes eu termino uma coisa e pergunto como posso fazer o que posso fazer para melhorar? Porque é um exercício que eu tento fazer comigo de tipo, ok, vai ter outro ponto de vista. Talvez eu tô achando que eu fiz um esforço enorme aqui, tá tudo perfeito, mas uma coisa que o outro vai vir falar vai ser para melhorar ainda mais, porque o perfeito não é esse mundo que eu vou fazer, vou entregar e pronto, e é isso aí. Não, eu vou errar, eu vou aprender, eu vou reconstruir, eu vou olhar pra mim e falar, essa atitude não foi tão legal, e a gente vai crescendo com isso. Mas até chegar nesse lugar, demora muito, e é um processo de realmente você ficar se enfrentando toda hora. De falar, beleza, errou, hoje tá tudo bem você não querer fazer alguma coisa, e aí conversar consigo mesmo e falar, não, eu preciso fazer, e eu vou fazer como posso agora. Mas acho que é sei lá, acho que é uma dor comum, né? Que a gente acha que não pode fazer porque se a gente errar, a gente vai ser punido, enfim, tem muito isso. E a gente acha que é só com a gente, né? Que só a gente passa por essa dificuldade de aparecer, de ficar com medo, de ficar com receio. Muita gente passa por isso, tanto é que quando eu posto alguma coisa lá, eu sempre
recebo alguém falando alguma coisa, tipo, tá legal e tudo. Às vezes vem um blogueirinha também, eu falo, meu Deus, meu sonho. Quem sou eu para chegar no nível de blogueira? Que reflete muito isso que você falou aí, né? Que às vezes a gente pensa, a gente tá vendo o outro, colocando lá no pedestal e acha que, nossa, nunca vou chegar naquilo ali, né? Eu tava num grupo de escritoras que eu faço parte, e aí a gente estava assistindo online o lançamento de um livro que a líder, né, desse grupo, a que fundou esse grupo, o lançamento lá na Espanha. Era um livro dela que ela publicou primeiro em português, depois ela publicou lá na Espanha, né, em espanhol. E aí ela estava lá fazendo essa publicação e falou com a gente no grupo, né? Era uma outra colega que estava filmando, então tinha essa interação. E ela chegou para a gente ali no ao vivo e falou, gente, eu estou muito nervosa, como que eu vou lançar esse livro? Como que eu vou apresentar esse livro aqui no meio de tanta autora maravilhosa? Todo mundo vai achar que eu nem sei escrever ainda. E tipo assim, ela já tem uns 10 livros publicados, ela é referência para a gente, entendeu? Aí na hora eu pensei assim, meu Deus, se essa mulher com esse cacife todo tá pensando isso, quem sou eu na fila do pão, né? Só que aí depois eu pensei também, né? Se ela, mesmo com tudo isso, né? Com essa autocobrança, com essa autossabotagem, essa voz impostora no ouvido dela, ela tá lá na Espanha publicando agora o livro dela, né? Porque eu também não posso publicar meu livro. Apesar dessa vozinha aqui, entende? Então é só uma vozinha, né? Não é a realidade aquilo. A gente precisa enxergar dessa maneira. É um personagem que tá aqui falando comigo, mas eu não preciso fazer isso, ficar olhando para ele. Eu posso seguir a vida, né? Então essa cena me rememora muito isso aí. Esses dias, já falando aqui do que a gente conversou e me veio na cabeça. A gente conversando exatamente sobre isso, né? Sobre ser a boazinha, sobre não poder errar. E aí eu lembrei daquela frase que eu te falei, que a gente deveria se tratar como a gente trata nossa melhor amiga. Quando nossa melhor amiga erra, que vem desabafar com a gente, qual é a nossa primeira atitude? Dar apoio, falar que aquilo é normal, que com o tempo ela melhora, que não é aquilo tudo que ela tá pensando. Só que quando a gente erra, a gente se coloca lá embaixo. E não deveria ser assim. Porém, como desde sempre a sociedade acaba levando a mulher justamente para esse lado de perfeição, que deve agir de acordo com o que a sociedade, com o que o pai, o que a mãe faz, fala, defende, a gente acha que quando a gente sai um pouquinho daquela estrada que já foi pré-definida, né? O mapa familiar, quando a gente sai um pouquinho daquilo que é tido como esperado, o perfeito e o que deve ser feito, a gente acaba se cobrando e achando que aquilo é uma coisa de outro mundo, que a gente vai errar, que a gente vai deixar de ser amado. E não é assim. Quando a gente faz, de fato, o que a gente quer fazer, a gente está se reafirmando como pessoa, está se reafirmando na sociedade e para a gente mesma. A gente está exercitando o autoconhecimento de alguma forma, né? Inclusive, você falando sobre isso, no grupo das mulheres empreendedoras, a gente fala muito sobre isso, né? Que empreender sendo mulher é muito mais difícil porque, às vezes, a gente enfrenta essa dificuldade de o empreender vai dar trabalho. O risco que você vai correr é enorme. Então, a mulher... Por isso que é muito mais difícil para a mulher estar nesse lugar de eu sou empresária. E quando você encontra uma mulher, eu sou empresária, isso torna um espanto enorme, assim, porque... mas esse não é o lugar da mulher, né? Vem muito nessa questão, porque a gente... o homem, se um homem... Sei lá, vamos dar um exemplo assim, meio esdrúxulo, né? Vai lá, faz sei lá, uma compra na bolsa lá e dá errado. No máximo que ele vai acontecer não, beleza. Depois a mulher, meu Deus, é porque é mulher. Então, acho que também empreender é muito difícil para a mulher, porque tem essa vozinha atrás, né? E tem também a questão objetiva também, né? Materialmente falando, é muito mais difícil. Eu sou mãe solo, por exemplo, meu filho tem 12 anos, né? Nesses 13 anos aí, né? 12 anos, meu filho, 13 anos de carreira. Nesses anos todos, eu tentei fazer muitas coisas, também tentando encaixar a maternidade na minha vida. Então, teve uma época que eu fui para Salvador, que eu tinha muito um plano de seguir carreira acadêmica. E fui para Salvador fazer o mestrado, depois eu queria fazer o doutorado, depois fazer concurso e seguir a vida, né? E quando eu tivesse com a minha vida estabelecida, levar o meu filho para morar comigo.
Mas eu não aguentei ficar nem 2 anos direito, né, para o mestrado. Então, eu tive que deixar meu filho aqui. E aí, vinha de 15 em 15 dias, que eu também mantive minha agenda aqui de atendimentos. Então, ficou nessa correria que ficou insustentável, né? Meu filho começou a ter problemas emocionais, né, porque estava esse vai e volta. Então, aí, quem tem que fazer a escolha de abrir mão para ficar com o filho? A mãe, né? Então, são limitações objetivas também, né? A gente vê, eu estou sempre em conversa com mulheres que estão empreendendo, né? Que já têm seus negócios ou que estão começando, e essas questões objetivas, materiais, sempre são assunto. Porque tem que dar conta da casa, porque tem que dar conta do marido, tem que dar conta do filho, tem que dar conta da família, e aí tem o empreendimento. Aí, quando você vai ver, a mulher está sobrecarregada, né? Sobrecarregada. Então, às vezes, tá com uma crise de ansiedade, tá com esses mecanismos de evitação ativados a todo momento. Não é nem porque ela não consegue, mas porque ela está sobrecarregada emocionalmente, né? E a gente está vivendo numa época, assim, historicamente falando, para as mulheres, em que a gente... né, todas as mulheres acabam convivendo com 2 mentalidades ao mesmo tempo, né? Aquela mentalidade da mulher que tem que cuidar da casa, tem que cuidar do marido, tem que cuidar do filho, tem que cuidar de todo mundo, né? Esse lugar de cuidadora, da maternagem, né? Mas também a questão do patrimônio, né? A mulher tem que construir seu patrimônio, tem que ganhar seu dinheiro, tem que ter seu negócio, ou tem que ter seu trabalho, né? Enfim, então são 2 mentalidades diferentes, e ao mesmo tempo que a gente está entrando nessa mentalidade patrimonial, né? A matrimonial não deixou de existir para a gente, exclusivamente para a gente, praticamente. Então, são coisas que, do meu ponto de vista, assim, é dessa era, né? Claro que daqui a algumas décadas isso pode estar bem diferente, mas agora o que a gente está vivendo é isso. Então, como que a gente vai dizer, né? Acho que eu também falei isso no livro. Tem algumas limitações que são materiais, que são objetivos. A gente não pode fingir que não existe, isso está além do nosso alcance. Mas essas, né, a gente precisa também abrir mão de alguns papéis, porque a gente quer ser boa em tudo, quer ser perfeita em tudo, não pode ser uma mãe simplesmente, tem que ser a melhor mãe. Não pode ser uma esposa, sempre tem que ser a melhor esposa. Então, tudo a gente quer ser a melhor, né? Então, a gente tem que entender que em algumas coisas a gente vai ter que escolher sim, né? Vai ter que escolher. E do meu ponto de vista, justamente por isso eu escrevi o livro, é muito importante que a gente foque em projetos pessoais, porque isso é que dá a sensação de realização, isso é saúde mental, isso é você ter autonomia, isso é você ter independência e, inclusive, estar melhor para as relações, né? Então, é preciso, do meu ponto de vista, sempre escolher ter projetos pessoais. Nem que seja, sei lá, abordar um tapete, sei lá, qualquer coisa que você queira realizar para você, ter o seu negócio, fazer seu curso, né? Enfim. E, então, além disso, tem essas barreiras do universo mental, né? Que a gente tem que lidar o tempo todo. Então, claro que é muito mais difícil. Mas muitas iniciativas, né? Inclusive esse espaço que a gente está tendo aqui no podcast, né? De falar sobre isso para mulheres, com mulheres, né? Vai abrindo outras possibilidades de ampliar esse universo mental, né? Então, no mundo do empreendedorismo, por exemplo, quando a gente está criando o nosso negócio, a gente tem que ousar na nossa liberdade para criar. Entender que a gente está criando nosso negócio para a gente não precisa seguir um modelo do colega que deu certo, sabe? A gente precisa criar o nosso modelo, se adequar à nossa vida, porque as necessidades são diferentes. E o mundo do trabalho é dos homens, é um mundo criado pelos homens. Esse mundo dos negócios que a gente está acostumado a ver, né? Então, o mundo dos negócios de mulheres é diferente, sim. A gente não pode ficar achando que a gente vai disputar com igualdade, porque não vai. Simplesmente não vai, a realidade é essa. Então, a gente precisa criar os nossos próprios meios, reinventar, ter nossos espaços, né? O associativismo lá, que, por exemplo, a ACIMAC promove, né, para mulheres. Então, isso é construir espaços que mulheres podem realmente prosperar. Porque se a gente ficar tentando se encaixar, a gente perde. Inclusive, essa questão do associativismo foi algo que me encontrou, assim, que esbarrou na minha vida e que me trouxe muito nesse lugar de olhar para mulheres no empreendedorismo e, inclusive, foi um universo que eu me encontrei mesmo, de falar assim, nossa, essa é uma área muito incrível, porque tem uma demanda reprimida mesmo ali, né? Inclusive, no nosso núcleo lá, das mulheres empreendedoras, eu brinco que é uma rede de apoio. Porque em todos os outros núcleos, às vezes vai e fala assim, como é que faz para tal coisa lá, nota fiscal e sei lá o quê, e ferramenta de gestão, nananã. Aí chega no núcleo setorial das mulheres,
Não, porque eu cheguei em casa e meu marido não lavou a louça, e eu tinha trabalhado o dia inteiro, e sei lá o quê, e era menino chorando, e aí vira outra e fala, eu tô usando uma ferramenta assim, assim, eu comprei uma máquina de lavar louça. Tipo assim, entendeu? Então, é diferente mesmo, porque a gente tem as nossas especificidades e nós somos únicas. Então, assim, é lógico que rede de apoio é muito importante e o associativismo vem nesse lugar também. E obrigada por ter lembrado, porque é um espaço aberto para todas, independente de ser sócias. Agora a gente está com as reuniões suspensas, né? Mas tem o SEMEC, né? Inclusive, que é o Conselho Municipal da Mulher Empreendedora e Cultura, que vem nesse lugar também de ajudar as mulheres, né? A empreender e encorajá-las e trazer projetos para ajudar as mulheres. Porque a gente sabe que pra gente é mais difícil sim, porque tem muitas questões. Inclusive, quando eu comecei a fazer macramê, tinha uma macrameira na rede social que ela era, salvo engano, acho que ela era bancária. E aquele ritmo insano de banco, que a gente só, né, quando convive com alguém sabe que é um ritmo insano de vida também, para quem é bancário. E aí veio a maternidade. E ela falou, como eu falei no começo do podcast, né, que eu não lembro o nome das pessoas, eu só consumo conteúdo, eu não lembro o nome da mulher. Mas uma hora que eu achar, eu falo pra vocês quem é. E aí ela conta na história dela que foi isso, que ela precisava ela quis escolher a maternidade, mas ela, como mulher independente, que ela já era, né, bancária e tudo, ela queria manter algo que fizesse sentido pra ela, mas que ela pudesse estar perto do filho dela. E foi a hora que ela encontrou o macramê. E ela fez macramê, desenvolveu muito bem, e eu conheci ela já quando ela já vendia curso, já tinha uma comunidade, enfim. E aí, ela viu no empreendedorismo a possibilidade de fazer aquilo que fazia sentido para a vida dela, estar com o filho dela. Então, também, que às vezes a gente fica muito preso que o empreendedorismo vai ser algo para disputar. E às vezes pode ser algo para trazer essa solução, né? E aí, às vezes, só falta esse pertencimento de eu sou empreendedora, eu vou buscar ajuda, vou buscar quem pode. Você até comentou, né? Agora que eu vi o projeto, estava super empolgada, fui buscar quem fazia o site, quem podia me ajudar na plataforma. Então, tem infinitas possibilidades, pessoas que podem te apoiar nesse processo. Voltando um pouquinho ao que Nath falou sobre o mundo dos negócios ser um mundo que é, de alguma forma, assim, visto na sociedade como um mundo masculino, provavelmente Jailton nem vai lembrar desse acontecimento, mas foi uma coisa, assim, que ficou na minha cabeça martelando. A gente estava lá na loja e eu e ele no balcão. E nossa colaboradora atendendo. E aí a cliente perguntou alguma coisa do tipo assim, o que vai chegar, algo do tipo, eu não me lembro exatamente. Eu sei que ela falou assim, a dona tá ali, se você quiser conversar com ela para tirar mais informações, ok. Ela falou, a dona. Era uma mulher. Ela chegou no balcão e se direcionou a Jailton. Então, assim, tá tão enraizado que às vezes a gente nem percebe. Aí, quando ela falou com ele, aí ele falou assim, não, é ela. Aí ela, desculpa. E, assim, são desafios que a gente enfrenta a todo momento por ser mulher e que passa despercebido para quem está do lado, principalmente para quem é do sexo masculino. Porém, para muitas mulheres, isso passa despercebido também. Porque a nossa cultura que a gente está inserida, infelizmente, é de deixar a mulher sempre um pouquinho abaixo do homem. E, Nath, aproveitando isso, eu queria saber de você qual foi o principal desafio que você enfrentou no mundo profissional e se esse desafio teve algo relacionado ao ser mulher. Sim. Eu acho que o principal desafio foi esse de equilibrar, né? Essa minha cabeça cheia de ideias, querendo fazer tudo ao mesmo tempo, com a maternidade. Então, eu tive que fazer algumas escolhas, né? Inclusive, o processo de eu hoje estar trabalhando online, né? Quase que 100%, também fez parte dessa escolha, né? Por um cálculo simples. Se eu fosse pagar uma babá para ficar com meu filho em casa, eu ia ter um prejuízo, né? Então, era melhor ficar em casa, trabalhando em casa, do que ter essa despesa, porque eu não podia deixar ele só. Então, são adaptações que a gente vai fazendo e que eu, pelo menos, fiz, né? Durante esse processo e que
provavelmente homens não passem por isso dessa maneira, né? Não tem que fazer, nem pensem que isso possa ser um desafio, né? Então, na vida real das mulheres, é tudo um pouquinho mais complicado, assim, da gente encaixar. E ainda com esse desafio, né? Como eu falei antes, de entendendo, colocando também como prioridade na vida, essa autorrealização. Isso, para mim, é uma coisa muito cara, assim. Minha autonomia, minha independência é uma coisa que eu não abro mão de jeito nenhum, né? De tomar minhas decisões, de fazer minhas escolhas, de dar o direcionamento para a minha vida. Só que, às vezes, o mundo real, né? De ser mulher, da maternidade, além de ter que cuidar de filho também, quando algum parente adoece, alguma coisa acontece, é a gente que está lá, né? Então, além de tudo isso, apesar de tudo isso, eu sempre tento voltar, né? Para o que é meu objetivo, para o que é o meu foco e fazendo as adaptações necessárias, né? Acho que esse tem sido ainda o principal desafio. Você hoje já tem aí um livro que tem ajudado inúmeras mulheres, né? Tá, inclusive, me ajudando também. Tá com um projeto novo. Apesar de todos esses desafios, né? Você já conquistou tudo isso. Então, conta pra gente, assim, qual foi o seu momento, assim, de maior sucesso que você viveu ou está vivendo? Eu acho que esse momento agora, viu? Assim, porque é um momento que é meu, assim, né? Eu tô vivendo do que eu faço sozinha, assim. Claro que eu tenho auxílios, pessoas que, né, que me ajudam, mas é do que é o meu próprio negócio, né? E é uma realização muito grande de, por exemplo, olhar para o programa Em Travessia e ver tantas possibilidades que tem nele, sabe? De toda uma trajetória de várias coisas que eu fiz na vida e que agora eu consigo olhar e ver, ó, dá para encaixar tudo aqui, dá para eu fazer tudo, pegar um pouquinho de cada coisa. Porque eu acho de verdade que nada se perde, sabe? Às vezes a gente vai por um caminho, uma experiência, né, que a gente, não é bem isso que eu quero e tal, muda de lugar, mas aquilo que você adquiriu vai te servir nessa caminhada, você vai levar junto. Para mim, pelo menos, tem sido assim, né? Então, eu acho que esse momento agora, também quando eu lancei o livro, que para mim foi uma surpresa de verdade, assim, nem imaginava que eu ia vender o livro, sabe? Eu vendi 500 cópias do livro em 3 meses. Para mim, isso foi, assim, uma coisa surreal. Até hoje, quando eu olho, eu falo, gente, como foi que aconteceu isso mesmo? Então, para mim foi um momento, assim, de muita, muita surpresa. Bastante surpresa. E pensando agora em todo esse aprendizado que você teve, nesse fato de que você aproveitou tudo de alguma forma, existe algum momento, alguma coisa que você fez lá no passado, que tendo toda essa vivência, toda essa experiência que você adquiriu com o tempo, que você faria diferente tendo o conhecimento que você tem hoje? Bastante coisa. Bastante coisa. Apesar de todas essas experiências terem agregado, né, e construírem a pessoa que eu sou hoje, né, tudo que a gente faz agrega no que a gente se torna. Apesar disso, eu acho que eu teria sido mais seletiva nas oportunidades que eu abracei, sabe? Porque muitas coisas a gente acaba se distanciando do que é nosso verdadeiro objetivo, né? E aquela coisa que eu disse, de que quando a gente está trabalhando para instituições, às vezes a gente tem que se adaptar demais às necessidades daquela instituição. E aquilo faz a gente perder algumas coisas nossas, né? Então, hoje, claro que eu nem sei se na época eu teria possibilidade de escolha, né? Mas hoje, quando eu olho assim, eu falo, eu não devia ter feito aquilo, sabe? Eu podia ter aproveitado aquele tempo para cuidar mais aqui da clínica, para me disponibilizar mais horários, para estar mais dedicada a isso. Então, é algo que eu faria diferente. E também outra coisa que seria me digitalizar antes, sabe? Isso abriu para mim um universo, assim, incrível, né? Essa coisa do atendimento online e tudo mais. Então, eu acho que eu teria investido nisso antes. O online assim, ele tem um alcance muito grande. Hoje em dia, tudo que qual é profissional, lojas até, continua aí com seus provadores, viu? Eu gosto de ver os stories com os provadores, senão não ir na loja. Eu gosto de fazer tudo online. Hoje você vai procurar um especialista, um cabeleireiro, você quer ver as fotos no Instagram para ver como é que tá o cabelo, a sobrancelha, a unha.
Então, quem está no online, acho que estava bem à frente, assim, para poder prestar um melhor serviço e alcançar mais clientes, mais pessoas, eu acho essencial. E aproveitando isso que você falou aí, qual conselho você daria, assim, para as mulheres que estão começando a empreender agora, né, que às vezes não sabem, assim, por onde começar, ou então tem esses desafios aí de se mostrar, né, que a gente já explanou aqui. Qual conselho, assim, você poderia dar para essas mulheres que estão começando? Já acho que é óbvio o meu conselho, né? Cuidem da parte emocional. Cuidem, né, das questões emocionais, porque sem a gente estar bem, sem a gente saber para onde a nossa mente está levando a gente, é muito difícil a gente ter foco, a gente ter determinação, ter resiliência, né, para conseguir nos manter nesse movimento de empreender, porque é um processo que pode ser muito cansativo, pode ter muitas idas e vindas, né? É um processo longo, assim, não de tempo, mas que exige esses rodeios, né? Esse ir e vir. Então, além disso, a questão de se arriscar mesmo, sabe? De estar disposta para o erro e para o acerto. Porque se não for assim, a gente não sai do lugar. Então, a gente precisa abandonar muito aquela imagem perfeita, né, do nosso ego, que somos ótimas, maravilhosas. Podemos ser, né? Acredito que somos. Mas precisamos, às vezes, abandonar um pouco o apego a essa ideia e nos arriscar a errar também, né? Porque só assim que a gente vai crescer. E às vezes a pessoa está tão próximo do sucesso e ela desiste bem naquele ponto ali que só faltava dar um passo e ela ia chegar onde ela queria e às vezes realmente desiste porque não acredita em si, aí vem a autossabotagem, vem todos esses problemas que a gente trata na terapia. Mas você vê, até no próprio exemplo que eu dei sobre o livro, né? Se eu tivesse dado ouvidos àquela vozinha que estava aqui, ai, que bobagem, como é que você vai publicar esse negócio? Eu não teria publicado, não teria vendido esse tanto de livro, não teria o programa Travessia, que veio depois dele. Então, eu ia estar lá ainda pensando, né? Se estava bom ou ruim. Eu gosto de pensar assim, né? Eu dou muito esse conselho, mas sigo pouco. Eu tô aprendendo a seguir, que é assim, ser um pouco catastrófica nesse sentido de assim, tá, se eu fizer, qual a pior coisa que pode acontecer? E aí, começar. Eu até vi um vídeo, ontem minha amiga me mandou esse vídeo e eu falei, nossa, veio na hora certa, né? Porque de pensar assim, começar a dar, se eu vier pro podcast, qual a pior coisa que pode acontecer? Vai morrer muitas pessoas? Eu vou ter um câncer? Eu vou morrer? Eu vou cair dura aqui? Não vai acontecer isso. É lógico, é um exemplo muito gigante, né? Mas ajuda a gente a diminuir um pouco esses medos, né? Eu acho que é um exercício que, lógico, né? Diante das suas possibilidades, faça esse exercício. Mas tentar diminuir as coisas que não tem. Ou, na verdade, dar o tamanho que a coisa realmente tem, né? Porque imagine, né? Às vezes a gente tem tanto medo de postar um simples story divulgando a nossa loja, né? Para quem tem loja. E o medo é qual? A acharem que eu sou ridícula. E daí? Se acharem que você é ridícula, vai mudar o que na sua vida? Amanhã você vai acordar e tomar seu café da manhã do mesmo jeito. Então não muda nada, né? A gente pôde ver uma versão Natália aqui que sentiu medo, sentiu insegurança na hora de lançar o primeiro livro dela, né? E provavelmente muitas pessoas que enxergam a psicóloga não imaginam que a psicóloga precisa de uma psicóloga. Precisa de alguém para dar apoio, precisa de alguém para tratá-la como pessoa de fato. Antes de começar a gravação, a gente estava até brincando aqui, né? Que às vezes o Natália, pessoa jurídica, não se desvincula de pessoa física em momentos que ela deveria estar usando para curtir. E, Nath, eu queria saber quem é Natália, pessoa física? Quem é Natália, pessoa comum? Menina, eu acho que eu não sou muito comum, não. Mas, assim, no meu dia a dia, eu sou muito caseira. Eu gosto muito de usar o meu tempo para criar coisas, né? E isso não só com relação ao trabalho. Então, assim, eu invento muitas coisas. Eu pinto, eu escrevo, eu desenho, eu brinco com meu filho, né? Eu faço muitas coisas assim, gosto de preencher o meu dia com muita criatividade, sabe? Eu acho que isso libera muito peso, né, da vida, assim. E, no geral, eu sou uma pessoa tranquila, né? Assim, eu não sei o que falar. Quem é a Natália, meu Deus. Mas vocês vão gostar disso, né? Eis a questão, vou ligar para minha psicóloga. Mas
É isso, eu busco ser uma pessoa sempre centrada, né? Eu não sou 100% focada. Quem vê assim, pensa que eu sou super organizada, né? Aquela pessoa toda disciplinada. Não sou assim. Pelo contrário, sou super bagunceira. Todos os dias eu tenho que rever minha agenda, todos os dias eu tenho que me reorganizar. Mas esse é o meu movimento de centramento, né? Todos os dias eu volto para fazer esse movimento, mas eu faço. Porque assim eu me mantenho caminhando de algum jeito. E isso não só com relação ao trabalho, né? Porque como mulheres a gente sabe que a vida, apesar do trabalho preencher um espaço muito importante, a vida, né, as demandas do dia a dia são muito maiores. Então, eu tento me manter focada nas minhas decisões, né? Nas decisões que eu tomo com relação com a minha família, com relação ao meu filho, né? Com relação às minhas amigas, meu dia a dia. Então, eu sempre tento fazer esse exercício de voltar e lembrar por que foi mesmo que eu decidi isso e manter aquilo ali, né? Então, eu acho que é essa, Natália. Vamos para um momento agora, reflexão. Aí eu vou falar aqui algumas frases e você responda aí como você achar melhor. Para você, ser mulher é? Ousadia, né? Porque se estamos aqui vivas, teve que superar muita coisa. Então, acho que é muita ousadia a gente estar nesse mundo. Nos fala uma personalidade feminina que te inspira. Tem uma personalidade que, assim, ela dorme comigo na minha cabeceira, que é uma escritora, né? Americana, que é Colette Dowling. E ela é autora de um livro que eu gosto muito, que eu já indiquei para muitas pessoas, que é O Complexo da Cinderela. Além de outros, né? Ela é uma autora que ela explora bem esse universo íntimo das mulheres, inclusive o complexo da fragilidade, o complexo da perfeição, tudo isso. Então, é uma personalidade que me inspira. Se hoje você tivesse de frente com essa personalidade, com essa pessoa que você falou, qual seria o papo? Você perguntaria alguma coisa? Eu ia querer saber da vida dela. O que ela faz da vida dela? Eu ia querer saber, porque agora respondendo sobre a minha, eu fiquei, gente, né? O que esse povo pensa? O que esse povo faz? Como vivem? Eu ia querer saber da vida dela, né? Por que ela se motivou a explorar esse universo? Bom papo, boa pergunta. Nos conta aí uma ferramenta que toda mulher deveria conhecer. Acho que a terapia cognitiva, os exercícios de terapia cognitiva, porque, como eu disse, desbloqueia muita coisa. Às vezes o objetivo está ali pertinho e você só precisa de mudar a perspectiva, né? Mudar a perspectiva para você enxergar. Então, acho que a terapia cognitiva possibilita isso. Seu momento preferido, assim, de autocuidado? É o momento que eu estou em silêncio, em casa, sozinha, nem que sejam 10 minutos, meu momento de resetar. O que é inegociável para você? Minha autonomia. Defina família em uma palavra. Um mapa para o que a gente precisa fazer e para o que a gente precisa deixar de fazer. Maravilha, Nath. Foi muito bom, gente, o papo. Fiz minha sessão de terapia. Vamos trazer a Natália de novo, com outros assuntos. Aí ela responde, vai fazer terapia, minha filha. Inclusive, coloque nos comentários quais são as perguntas. Ai, amei demais. Nath, muito obrigada por esse tempo, por essa conversa, por esse momento. E para quem tá aí, né, aguarde que vai ter muito papo bacana como esse, né? Tem nomes aí na lista pra gente trazer aqui. E é isso, muito obrigada por tudo. Falar em nome na lista, posso falar? Por falar em nome na lista, Nath, a gente quer mais uma contribuição, a gente quer tirar mais uma coisinha de você hoje. Pouca coisa que a gente tirou, né? Eu queria que você, assim, depois de a gente ter batido esse papo gostoso, eu pelo menos amei, inclusive, obrigado por florir o nosso primeiro episódio. Eu acho que a gente não poderia ter começado tão bem o quadro Elas na Mesa. Muito obrigada por tudo que você entregou aqui hoje. Acho que a nossa expectativa já tinha sido superada já no bate-papo antes de começar a gravar, né? Mas, Nath, eu queria que você, depois, né, dessa experiência que a gente viveu aqui hoje, quem você acha uma mulher empreendedora, ou pode ser também, vamos abrir para os meninos também, pode ser quem você acha que deveria estar nessa mesa com a gente, seja aqui no Elas na Mesa ou no podcast Amigos e Negócios também? Eu não sei um nome exatamente, né? Mas uma curiosidade que eu tenho seria de ouvir mulheres que empreenderam aqui em Macaúbas com educação.
Porque a gente tem 3 escolas particulares aqui, né? 3 colégios particulares que foram percussores aqui na nossa região. Então, vinha gente de todos os lugares estudar, né? E essas escolas estão aí de pé, firme e forte até hoje. Foram criadas por mulheres, dirigidas por mulheres. Então, eu acho que esse é um nicho, né? Vamos dizer assim, do empreendedorismo, dos negócios femininos, que a gente não dá muita atenção, mas que é a base de tudo, né? E aqui eu teria curiosidade de ouvir alguma dessas mulheres. Arrasou. Já vamos colocar aí na lista. Quem tem contato. Bom, pessoal, é isso. Produção, coloca um negocinho chorando aí pra acabar o final. Tá chegando o final. Vamos cantar aqui. Que acaba. Não. Já passou Vai ter que decidir parte 1, parte 2, né? Então, estamos chegando ao fim de mais um episódio do podcast Amigos e Negócio e do nosso primeiro episódio do Elas na Mesa. Começamos realmente com o pé direito. Nath, foi uma honra ter você aqui, de verdade. Conhecer um pouquinho mais da sua história, né? Já conheci o lado Natália, escritora. Como eu disse no início, sou leitora do livro. Sou participante também do programa Em Travessia e indico para todo mundo. Faz muita, muita, muita diferença mesmo na vida da gente, né? Quando a gente começa a se entender de fato e a tratar a terapia como algo que deveria ser primordial para a gente se conhecer, se valorizar, se ver como mulher e arriscar sempre. E assim, mais uma vez, muito obrigada. Queria passar a palavra para você. Caso queira deixar algum recado para alguém, agradecer, fique à vontade. Aproveite e deixe suas redes sociais. Bom, eu quero agradecer demais, foi um momento muito gostoso, né? Primeira vez que eu participo de um podcast, já foi assim maravilhoso, espero que venham próximos, mas foi muito bom mesmo, parabenizar vocês, né? E aos meninos também, idealizadores aqui do podcast, por essa iniciativa e por esse olhar também sensível, né? Aos temas que precisam ser tratados aqui. Então, muito obrigada e estou sempre à disposição aqui para vocês. Meu Instagram é @psi.nataliadias, né? Lá eu sempre estou postando sobre os programas, sobre os projetos, então vocês podem acompanhar lá o meu trabalho. Gel, onde as pessoas te encontram? Vocês me encontram no Giovana Sampaio S, sinalverde.turismo. Matos.adv. Só. Falta do escritor. Matos e Novato também. Vocês me encontram no Ione Tainá, o pessoal, o da loja Porfeme 01, e vocês nos encontram no amigos.inegócios. Então é isso aí, comentem, compartilhem, mandem para as mulheres da sua vida, para os homens entender um pouquinho também o que é o universo feminino, o que a gente enfrenta de verdade. Esse papo foi muito importante e deve ser defendido sempre por todas as mulheres, todos os homens, todas as pessoas. Ser mulher já é complicado e a gente precisa ter o apoio que deveria ser algo comum, né? Então é isso. Até mais. Tchau.